Tá vendo esse livro? Você realmente entende o que ele diz? Você entende o que a palavra de Deus quer te dizer no contexto dos dias de hoje? Quero falar e te perguntar se você entende o que você lê. Existe um livro de hermenêutica e exegese de Gordon Fee e Douglas Stuart que vou estar falando para você hoje, inclusive recomendando, vai estar aí embaixo essa recomendação de livro para você comprar, sobre hermenêutica e também sobre exegese. Porque é tão importante a gente entender esse conceito teológico e a gente aplicar para a nossa vida prática cristã, para a nossa vida devocional. Sobre ser um cristão é um propósito de um canal onde você aprende mais sobre a palavra de Deus e aprende de forma correta. E aí eu quero te perguntar, você já viu duas pessoas usando o mesmo versículo para dizer coisas totalmente diferentes? Bom, provavelmente se isso já aconteceu, existe aí um problema de hermenêutica e de exegese, tá? Então vamos conceituar o que é hermenêutica, o que é exegese. Hoje eu estou aqui com o meu notebook, a gente vai seguir uma linha até para você compreender melhor, a gente ir de início a fim. Então, Gordon Fee e Douglas Stuart vão fazer essa obra Entendes o que Lês. O livro está aí para você na recomendação. O problema real, muitos interpretam errado a palavra de Deus. Nós não podemos, queridos, pegar um texto, por exemplo, Paulo vai dizer em uma das suas cartas, a mulher aprenda em silêncio. E nós que estamos no século XXI, onde a mulher tem papéis diferentes daquela época para o nosso século, para o nosso contexto, a nossa cosmovisão de mundo é diferente, e a gente criticar a palavra de Deus porque disse, nossa, a mulher aprende silêncio, que absurdo, a palavra de Deus é machista. Essa fala não existe, ela não faz sentido. Nós precisamos entender que Paulo escreve aquilo para um público específico. Então, quando a gente fala de hermenêutica, a arte da interpretação bíblica, de trazer um aqui e agora que faz sentido, e de uma exegese, que é o lá e então, o que aconteceu naquela realidade, naquele povo, daquela pessoa que escreveu para essa, nós podemos ter uma compreensão saudável, positiva e única sobre o que a palavra de Deus quis dizer. E é essa interpretação que a gente tem que buscar, não uma interpretação livre, não uma interpretação em que eu julgo a palavra de Deus baseado na minha ótica daquilo que eu entendo de mundo. Nós precisamos entender que existe regras para uma interpretação bíblica coerente. Esse é o trabalho então do Dr. Gordon Fee e Douglas Stuart. Vamos lá falar um pouco sobre exegese, que é o lá e naquela época. Exegese é o trabalho de cavar o texto para descobrir a intenção original do autor. É ler a Bíblia com as lentes... um erro comum é ler a Bíblia com as lentes desse século. Então eu preciso ter esse trabalho de cavar, de tentar entender o que Paulo... que é o exemplo... a gente tem aí o exemplo dos vídeos, né? Sobre Tito. Terminei aí a série, capítulo 1, 2 e 3. O que Tito... recebe do apóstolo Paulo referente à sua missão em Creta. Nós precisamos entender o contexto daquela ilha, entender a realidade daquele povo, para ver por que Paulo está falando tanto de conduta cristã, para um povo que é totalmente imoral. Quando a gente entende o contexto da época, a gente consegue entender por que Paulo vai fazer tais afirmativas e até repetidamente, né? Ele fala muito sobre conduta ali. Então, a exegese é esse trabalho de cavar o texto para entender o que está acontecendo lá. O que perguntar ao texto? A gente precisa entender o contexto histórico, quem que escreveu, para quem foi escrito e por que foi escrito naquele momento. Um exemplo é quando Paulo está nas suas prisões escrevendo um texto específico, né? A gente vai ter a carta da alegria, como vai ser chamada, a carta para a igreja de Filipos, aos filipenses. Então o contexto histórico é muito importante, o contexto literário é muito importante. Não leia versículos isolados. O livro diz que o contexto é o rei. As palavras só fazem sentido dentro daquele parágrafo.
A gente não pode pegar o Senhor é meu pastor e nada me faltará e vai falar, não vai faltar um carro para você, não vai faltar dinheiro na sua conta, não vai faltar chuvas do céu porque o Senhor é teu pastor. Não é esse o contexto que Davi está falando em Salmo 23. A gente precisa entender, inclusive Salmos está falando de poemas e orações, né? Canções e orações. Então a gente tem que entender qual que é o contexto ali do que está sendo tratado. A gente não pode fazer uma interpretação livre. Exegese. Vamos ver um exemplo prático de exegese? Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. No contexto, Paulo não está te falando que você vai ficar rico, que você vai poder alcançar tudo porque Deus é com você. Ele está falando sobre ter força para passar por fome ou também ter abundância. É sobre contentamento e não sobre um poder ilimitado. Então, a realidade que Paulo está falando naquele texto é exatamente dessa perspectiva de com Deus eu posso passar por tudo e não com Deus eu posso ganhar tudo, ter tudo. Não é esse o propósito, mais uma vez. A ferramenta hermenêutica, então, a gente pensou aqui um pouquinho sobre o conceito, né, de exegese. Hermenêutica, aqui e agora. A hermenêutica é trazer o significado da exegese, que é entender o contexto daquela época, para a nossa realidade. A regra de ouro do livro: um texto não pode significar para nós o que nunca significou para os seus leitores originais. Isso é muito interessante. Nós não podemos pegar a carta e ler de uma forma, entendendo uma coisa que não era o que Paulo queria dizer, por exemplo, para a igreja ali naquela ocasião. A gente precisa se limitar àquilo que a palavra diz. É muito perigoso interpretações livres fora de contexto. Inclusive, muitos não gostam de mensagens temáticas, exatamente porque na mensagem temática você pega textos isolados e pode acabar ensinando algo fora de contexto. Mas então, vamos voltar um pouquinho aqui. Qual que é o desafio cultural? Como diferenciar o que é uma regra eterna do que é algo de costume da época? A gente tem muitas situações na Bíblia. Como é que a gente faz essa diferença? Esse desafio de estar no século XXI e interpretar algo do primeiro século. Bom, dica do livro. Fee e Stuart sugerem olhar se o assunto é focado na natureza de Deus e na moral eterna, ou se é algo circunstancial, alguma situação. Vamos ver um exemplo prático? O texto sobre o ósculo santo, beijo santo, mencionado por Paulo 5 vezes. A exegese mostra que era uma saudação cultural de fraternidade. E aí, por uma linha de hermenêutica, o aqui e agora, não nos obriga a sair beijando todo mundo na igreja, mas a manter o princípio. A saudação cristã deve ser calorosa e demonstrar amor fraternal. Então não significa que agora a gente tem que beijar todo mundo, porque existe uma questão cultural, não é uma questão de princípio sobre quem Deus é, mas é uma questão da prática que eles tinham nas suas circunstâncias. Então a gente precisa interpretar o texto bíblico com essa ótica, né? Entendendo a questão que envolve cultura e entendendo a questão que é um princípio doutrinário, algo a se permanecer para a sua igreja. E aí a gente vai falar sobre a importância dos gêneros literários, tá? Você não lê um manual de instruções do mesmo jeito que lê um poema de amor. A Bíblia tem gêneros diferentes. Então a Bíblia ela vai ter as epístolas, que são documentos ocasionais, que correspondem a problemas específicos de igrejas. Então a gente tem a epístola de Hebreus, a gente tem outras epístolas que vão ser escritas, e essas epístolas são para falar sobre coisas específicas para as igrejas. Nós temos as narrativas. O livro alerta, narrativas não ensinam doutrina diretamente. Isso é muito importante. Eu não posso pegar uma situação de história. A gente está vendo aqui a narrativa sobre Jacó, sobre Abraão. Olha, apareceu um anjo aqui, apareceu um anjo, Deus falou aqui. Bom, é isso, se a gente fizer isso aqui que Jacó fez, ou fazer isso aqui que Abraão fez, Deus vai mandar um anjo, vai falar. O objetivo da narrativa não é ensinar doutrina. O objetivo da narrativa é mostrar o que aconteceu com aquele personagem bíblico na sua realidade. Então as histórias são histórias. Elas contêm verdades diretas da atuação de Deus e que a gente deve trazer como aplicação de entender sobre o caráter
de Deus, mas não como se fosse uma regra, né? Ah, Deus falou com Abraão por meio de um anjo, ele vai falar comigo com um anjo também. A gente precisa tomar cuidado com as nossas interpretações. Os profetas, os livros dos profetas, lembre-se, o profeta, ele era ali uma pessoa, né, alguém levantado por Deus para chamar o povo ao arrependimento. O profeta não é alguém que está trabalhando para prever o futuro distante. Então, embora o profeta ele vai falar sobre o futuro, ele vai falar, inclusive Isaías 53 vai fazer a citação que nós vamos ver que se trata de Cristo, nós precisamos entender que o profeta ele está ali para trabalhar no contexto da sua época e levar as verdades para o povo na sua época. Bom, resumir aqui para você o que é hermenêutica e exegese. Nós temos situações de parábolas quando se trata de hermenêutica e exegese. A parábola do filho pródigo. Qual que é o assunto principal? É o filho. Inclusive tem um livro, né, do Tim Keller, O Deus Pródigo, é um livro excelente. Quem que é o principal na história? É o pai? É o filho que foi embora? É o filho que ficou? Nós precisamos entender qual que é o contexto em que Jesus começa a falar a parábola do filho pródigo. E a gente vai ver que tem a ver com os fariseus, tá? Então é muito importante a gente entender o contexto para ter uma compreensão correta do que se trata na parábola. Isso se trata para todas as verdades da palavra de Deus. Quanto mais fiéis nós formos na nossa interpretação, na nossa visão do texto, considerando o seu contexto, mais vamos ser abençoados por Deus, porque o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida de acordo com as verdades da palavra. Não verdades que nós trazemos, mas que ela traz de dentro para fora. Palavra que se revela por meio do estudo, desse cavar, desse esmiuçar, dessa busca constante de aprender mais dos segredos de Deus. Que Deus te abençoe. Essa é a minha recomendação, Entendes o que Lês, de Gordon Fee e Douglas Stuart, uma obra belíssima. Inclusive, eu estaria com o livro aqui. Eu fui ver na minha biblioteca, eu não encontrei o livro. Não empreste livros. Eu emprestei o livro, lembra até para a pessoa que emprestei, mas ainda não peguei de volta, senão eu estaria com ele aqui demonstrando para você, mas eu vou te mostrar aí na imagem o livro também, tá bom? Então, Entendes o que Lês é um livro muito bom para você entender mais sobre hermenêutica e exegese. Que Deus te abençoe, nós nos veremos nos próximos vídeos e que você possa ter aprendido um pouco mais sobre interpretação bíblica correta e uma aplicação abençoadora. Fique com Deus!